Olá, amigos e amigas do Espaço Concursos, amigos e amigas desse canal, você que é estudante, você que é profissional, você que quer melhorar a sua redação, esse é o lugar. Estamos aqui para mais um vídeo da série Curso de Redação Online. Essa série tem o objetivo de ajudar todos, estudantes, profissionais, para melhorar a sua redação, para você escrever mais e escrever melhor. Peço com muito carinho que você colabore com o nosso trabalho. Assista, comenta, compartilha e curta os nossos vídeos. E principalmente, inscreva-se no nosso canal. No canal do YouTube e se inscreva também lá no Facebook, ok? Para que você possa ficar sempre por dentro de todas as novidades, ok? Hoje nós vamos falar então do artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Antes da gente começar, eu quero agradecer muito a uma colega minha, professora lá da cidade de Goiânia, que fez a sugestão desse tema. Então nós estamos aqui para poder te ajudar a melhorar a redação e seguindo a orientação de uma colega que acompanha todas as postagens do canal. Muito obrigado! Então, o artigo de opinião, como o próprio nome já está dizendo, é um texto em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitos. O artigo apresenta argumentos sobre o assunto abordado. O escritor pode expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo através de informações coerentes. Diferente da redação dissertativa argumentativa, o artigo de opinião permite o uso do eu, o uso da primeira pessoa no desenrolar do texto. Bom, agora vamos lá falar de passos para que nós possamos fazer um bom artigo de opinião. O primeiro passo, conhecimento da proposta do artigo. Pois bem, não adianta você querer escrever sobre uma coisa que você não domina, porque o artigo de opinião você tem que ter uma opinião madura sobre aquilo, tá? Então passa a ser um desafio para o artigo de opinião. Então agora, seguindo a sugestão de uma professora lá de Goiânia, que acompanha nossas postagens, iremos refletir sobre a violência nos grandes centros urbanos. E para poder ajudar essa professora de modo especial e ajudar também o Brasil inteiro, nós vamos falar especificamente sobre a violência em Goiânia. Aí nesse momento você pode me perguntar, mas professor, eu não entendo nada da violência em Goiânia. Como é que vai ser a minha vida então por causa disso? Bom, eu também não entendo, não sei nada a respeito da violência em Goiânia porque eu nunca estive em Goiânia. Dificilmente eu saio do estado de São Paulo, quando muito aqui pro Paraná, que é meu vizinho aqui da cidade de Ourinhos. Mas nós temos nas nossas mãos uma ferramenta poderosíssima de informação que é a internet. Então o que eu fiz? Bom, fui até esse jornal chamado Diário da Manhã, que é lá de Goiânia. Fiz uma pesquisa básica, percebi que é um jornal que está no ar há bastante tempo, tem inclusive versão impressa, não é um blog qualquer de internet, porque nós temos que tomar muito cuidado com os blogs, né? Que às vezes o blog não traz uma informação correta, uma boa informação. Então eu fui lá nesse site e li uma reportagem que fala especificamente sobre a questão da violência. E eu vou reproduzir essa reportagem aqui. Bom, então agora nós vamos lá para a internet, vamos lá no site desse jornal Diário da Manhã para podermos ler uma reportagem, uma notícia específica sobre a questão da violência nos grandes centros urbanos e, de modo mais específico ainda, violência nos centros urbanos em Goiânia. Pois bem, estamos aqui no site então do Jornal Diário da Manhã de Goiânia e por meio de uma pesquisa, de uma breve pesquisa no Google, nós encontramos essa reportagem aqui, que diz: Goiânia e Aparecida de Goiânia entre as cidades mais violentas do mundo. Leia a análise da situação das cidades goianas na pesquisa realizada anualmente. Então nós já compreendemos que existe uma pesquisa mundial realizada anualmente, como está dizendo aqui, e infelizmente as cidades goianas, Goiânia e Aparecida de Goiânia, estão figurando nessa lista maldita. Então podemos ver aqui
né, que essa reportagem ela é de janeiro de 2016. Então, no dia 25, foi feita com base nos números de homicídios no ano de 2015. Então, é algo atual, algo atualizado, que é muito importante na hora de fazer um artigo de opinião, tá? Você não pode usar artigo de opinião com notícias velhas ou notícias desatualizadas ou descontextualizadas, tá? Porque aí tira a seriedade do seu artigo. O Brasil é o país com o maior número de municípios no ranking. Então, isso já dá para nós uma questão importante. Estamos falando da violência, da crescente violência nos centros urbanos, ok? E agora podemos ver aí a crescente violência nos centros urbanos, que infelizmente traz Goiânia e Aparecida de Goiânia. Bom, nosso foco é Goiânia, né? Como na frente desses números aí. Uma coisa muito ruim. Mas enfim, continuando aí. De 19 cidades da lista de 2014, o Brasil passou a ter 21 em 2015, ou seja, aumentou o número de cidades brasileiras entre as mais violentas do mundo. E em 2011 eram apenas 14. Isso é uma coisa ruim, né? Nos dá aí uma coisa ruim. Caracas, capital da Venezuela, foi a mais violenta do mundo. Honduras, por outro lado, conseguiu, depois de 4 anos consecutivos, em primeiro lugar da lista com San Pedro Sula, reduzir o número de homicídios. Ok, então vamos lá continuar a falar do nosso Brasil. Olha lá, Brasil. Fortaleza está em 12º lugar e é a primeira cidade brasileira no ranking. Em seguida estão Natal, em 13º, Salvador, região metropolitana, em 14º, João Pessoa em 16º e 3 cidades brasileiras estrearam na lista. Feira de Santana, Vitória da Conquista, Campos do Goytacazes e Belo Horizonte. Olha aí que maravilha, deixou esse ranking, né? Muito bem. Representantes goianas. Desde o primeiro ano do estudo, Goiânia tem piorado sua colocação. Nesse ano, a capital de Goiás apresentou o índice de 37,17 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 2012, Goiânia teve um aumento na violência, com 42,01 homicídios por 100 habitantes. Já em 2014, quando registrou seu pior índice de violência, com 44,82 homicídios por 100 habitantes, a cidade ficou na 23ª posição. O estudo analisou a situação da violência nas cidades goianas, usando como base os números apresentados pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Então, isso é muito importante, tá? Não estamos falando de números que são pegos ao acaso ou de números que são pegos aí com fonte duvidosa. São números da própria Secretaria de Segurança Pública, ok? Agora vamos lá. O índice de homicídios em 2015 diminuiu 3,21% em relação ao ano anterior, que fez a capital ficar na 29ª colocação. De 44,82, a taxa por cada 100 mil habitantes caiu para 43,38. Então, variação em índice da posição de Goiânia, falando aqui especificamente de Goiânia, né? Então, os homicídios aqui a cada 100 mil habitantes. Outra coisa importante, tá, pessoal? Saber ler gráfico é importantíssimo, porque é pelos gráficos, muitas vezes, que a proposta de redação nos é dada. Se você não souber ler gráfico, você está enrolado, tá? Então, vamos explicar aqui mais ou menos, tá? Aqui nós temos, nessa linha, nós temos os anos, começa em 2011, vai até 2015, e aqui nós temos o número de homicídios para cada 100 mil habitantes. O azul é a posição de Goiânia e o vermelho é o número de homicídios. Então veja bem, a posição de Goiânia ela foi caindo de 2011 até 2014, mas aqui nós tivemos uma subida, mesmo tendo caído o número, mas veja assim, a queda do número ela foi pequena. E como as outras cidades tiveram queda também no número de homicídios, Goiânia acabou subindo na lista geral. E isso é muito ruim, ok? Pois bem, vamos continuar aí lendo o que o site nos apresenta. Apesar da redução, é preciso frisar que o número de homicídios contabilizados pelo estudo aumentou. Em 2014 foram levados em conta 633, já em 2015 foram 847, um aumento de 25,26%.
O que isso tem a ver, pessoal? Como é o índice para cada 100 mil habitantes, então você tem também um aumento da população. Ok? O aumento da população, ele interfere no número de homicídios. Então, se a gente for analisar o número específico de homicídios, o número básico, o número de boletins de ocorrência, esse número aumentou. Tá? O que acaba, infelizmente, colocando Goiânia numa posição horrível nesse sentido. Então aqui, ó, aqui já é uma outra tabela. Nós temos aqui também os anos de 2011 até 2015 e aqui o número da população, ok? Então veja, o número de homicídios subiu, mas como a população subiu mais, então o índice, que é uma divisão simples, né, de um número pelo outro, o índice acabou caindo. Mas isso não é para ficarmos felizes, muito pelo contrário. E de repente você pode estar perguntando aí, Alexandre, mas tá, o que você tem a ver com o índice de Goiânia? Gente, o Brasil precisa parar com essa história de pensar só regionalmente ou só municipalmente ou até ali questão dos estados. Não, o Brasil precisa pensar como um todo, ok? Se a cidade de Goiânia, se a situação em Goiânia melhorar, a minha situação aqui em Ourinhos com certeza vai melhorar também, porque somos o mesmo país, temos o mesmo governo e as medidas de controle de violência, elas tendem a melhorar de modo geral. Então a torcida nossa é que esses números realmente caiam, né? Porque cada homicídio desse é uma mãe chorando, é uma família de luto, enfim, são coisas ruins, ok? O que eu acabei de fazer agora, tá, pessoal? Acabei de fazer um artigo de opinião, né? Eu dei a minha opinião a respeito desses números que nós estamos estudando, ok? Então, vamos continuar então aquilo que a gente estava analisando, né? Esse aumento ocorreu porque a pesquisa incorporou os dados aos dados os números de homicídios em Aparecida de Goiânia, por causa de sua proximidade territorial. Em 2015 foram 547 em Goiânia e 300 em Aparecida. A população contabilizada também aumentou, ok? Proporcionalmente, como houve um aumento da população maior do que o de homicídios, o índice caiu. É o que eu já tinha explicado, tá? Agora vamos ver aqui a lista das cidades, né? Nessa lista maldita aí. Fortaleza, Natal, Salvador. Tá aqui, ó. Em 29º lugar, Goiânia, Aparecida de Goiânia. E infelizmente a primeira cidade aqui, Fortaleza, né, com um índice altíssimo, 60,77, um índice altíssimo. Pois bem, terminando isso, agora nós já temos uma boa ideia da situação da violência nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Nós então iremos para a outra parte, que é o que? Agora que a gente já não está mais tão no escuro no que diz respeito à situação da cidade de Goiânia, nós então vamos agora para a parte prática do texto, tá? Geralmente, uma proposta, um texto desse, uma proposta dessa de artigo de opinião, ela vem sempre com um texto de proposta, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a proposta aqui, ó. Eu fiz uma propostazinha e dessa proposta eu peguei outros textos, né, diferentes desse que a gente acabou de analisar, peguei outros textos que falam a respeito dessa situação. De modo especial, essa proposta aqui, se você quiser, eu posso enviar para você por e-mail, tá? No final desse vídeo vai vir algumas orientações e eu posso enviar para você por e-mail. Pois bem, a proposta é essa aqui, ó. Redija um artigo de opinião sobre o tema: o aumento dos índices de violência nas grandes cidades e o triste protagonismo da cidade de Goiânia nessas estatísticas. Considere as informações dos textos abaixo e todos os seus conhecimentos acerca do tema. Aqui primeiro então nós temos um texto sobre um pedreiro que é baleado na cabeça após a casa ser assaltada em Goiânia. Okay. Depois, mapa da violência confirma que Goiânia é uma cidade violenta. Nós temos o texto aqui que tem muitos dados que devem ser olhados com carinho.
E o texto 3, avanço da criminalidade nos centros urbanos, análise das causas da violência e falta de segurança em Goiânia. São alguns trechos aí de um artigo de um artigo publicado numa universidade que eu peguei aqui para poder servir de base para a gente trabalhar, ok? Bom, nós estamos então terminando esse texto, terminando esse vídeo, e o próximo vídeo então a gente vai colocar a mão na massa mesmo. Nós vamos escrever juntos um artigo de opinião, ok? Pois bem, pessoal, terminamos aqui essa primeira parte. Eu vou dividir em duas partes para o vídeo não ficar muito longo, muito chato, né? Mas antes da gente terminar, tem alguns avisos, tá? Quer que eu corrija seu texto? Então envie-me um e-mail pedindo o arquivo da proposta. Não se esqueça de colocar ali no campo assunto, tá? Ou subject em algumas operadoras de e-mail aí, o seguinte: proposta de artigo de opinião, aula 17. Por quê? Eu recebo muitos e-mails, então eu preciso saber quem é quem, e se tiver isso no campo assunto, facilita muito minha vida. Meu e-mail tá aqui, amancinho@bol.com.br. Vou fazer isso graciosamente, vou fazer isso de graça, tá? Por quê? Para ajudar as pessoas, para dar uma força e para pedir também que você se inscreva no meu canal e divulgue meus textos no Facebook. Faz isso, aí uma mão lava a outra, né? Um ajuda o outro. Depois, escreva seu texto numa folha pautada, não me manda texto digitado. Texto digitado eu não vou corrigir. Por quê? Porque eu preciso ver sua letra, eu preciso ver como que você usa a folha, eu preciso ver como que está a sua caligrafia, preciso ver a sua ortografia. E aí, se você usa um Word, por exemplo, o Word já facilita a sua vida, já tira muita coisa ali. Então eu quero ver realmente como que está funcionando e como que você está trabalhando, ok? E de preferência com caneta esferográfica preta. Por quê? Porque na hora de digitalizar, ou no scanner, ou na hora que você for tirar uma foto com o celular mesmo, ou com uma câmera digital, o texto fica claro para mim aqui. Porque se eu receber um texto que não dê para ler, que não dê para abrir para ler, eu não consigo corrigir, ok? Então, o item 3 aí, digitalize esse texto no scanner ou por foto de celular, enfim, e me envie pelo mesmo e-mail acima não, né, no outro quadrinho, que é o amancinho@bol.com.br. Dentro de 30 dias, mais ou menos, você receberá uma mensagem com a correção e os comentários sobre o seu texto, ok? Pois bem, colabore com esse trabalho, tá? Vou dizer mais uma vez para ficar bem frisado: inscreva-se no canal e divulgue os vídeos pelo Facebook, ok? Nessa primeira parte, a bibliografia foi essa, tá? Um texto sobre artigo de opinião, que tá aí o endereço do site Mundo Educação, ok? Meus dados aí, meus contatos estão aí na tela. E estou disponível aí para palestras, para orientação, para aulas virtuais, enfim. Pode contar comigo para aquilo que você precisar.